Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e olha, eu mal posso esperar para a nova temporada. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e eu tô realmente animado, me programando para jogar torneios na capital, hein? Salve, salve, eu sou Wesley e a minha bola de ninho do like finalmente chegou. A minha até agora nada, hein? Difícil isso. A minha já recebi, já vendi. Mas tá bom. Que isso, olha lá o cara, nem oferece. Prometeram pra mim que até essa semana estaria aqui. Quem prometeu, hein? Pois é. Recebeu o funcionário da Copag na sua casa, certo? Até foram lá e não... E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Na hora de fechar o seu carrinho, você ainda pode escolher entre parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto adicional. Então não esquece, www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. É isso aí, e vamos pro episódio da semana. Primeira notícia que a gente tem hoje, na verdade, não é sobre carta especificamente, tem a ver muito com a minha frase de abertura no Dragon News essa semana, que é sobre a nova temporada de Pokémon TCG. Reprisando a temporada 2024, a gente vai ter a temporada 2025 iniciando antes do Mundial. Então, nesse mês de julho, a temporada já estará acontecendo. E junto com ela a gente tem algumas novidades, né? A gente teve nesse começo de 2024 a adição dos eventos Premier de Go nas ligas, né? Os Go League Cups e os Go League Challenges. E a partir de julho, os eventos Premier do VGC vão acontecer também nas ligas. O Mid-Season Showdown e o Premier Challenge viraram o VG League Cup e VG League Challenge e serão realizados pelas ligas. Eu queria saber de vocês, cara, quais são as expectativas de vocês? O que vocês acham dessa temporada? Tem bastante coisa que promete aí nesse momento novo do TCG, né? Realmente, eu vi um burburinho já sobre essa mudança, principalmente por parte da galera que joga VGC, né? Porque, de modo geral, quem organiza as ligas são lojas de TCG, né? Então, tem muita gente do VGC que tá reclamando porque, em geral, as ligas de TCG não tem tanto interesse em fazer liga de VG, né? Até porque uma loja não vai ter tanto produto que um jogador de VGC possa consumir e às vezes acaba não sendo atrativo pro lojista, né? Aí eu tava até acompanhando essa semana muita discussão por conta disso. Mas assim, eu acho muito bom unificar, né? Que a gente já teve ali a adição do Go nas ligas. E aí é questão de conversar, né? Dos players aí que organizavam, né? Conversar com os lojistas, com os organizers de liga e deixar bem legal pra todo mundo, né? Eu gostaria de ter essa galera jogando comigo, sabe? Eu concordo que eu acho super válido e até importante que seja unificado, porque eu acho que fica mais organizado você ter um real organizador. Aparentemente, acho que não necessariamente precisava de um TO para poder organizar as ligas de VGC. Por onde eu ouvi falar, tá? Não posso confirmar isso, porque eu não entendo muito de VGC, mas a gente tem as ligas de Go, eu tentei fazer aqui na loja Challenge Cup, não deu certo, chamei a galera, os grupos, e infelizmente... Só deixa eu interromper você rapidinho. Como é que você não precisa ser um TO? É que
quem organiza o VGC, ele precisa ser um organizer, mas ele não precisa estar atrelado a uma game shop, entendeu? A uma loja. Antes. Ele pode antes, ele podia organizar como ele quisesse. Entendi, então não tinha muitos. Entendi. Ele não precisava fazer tipo que nem a Liga. Tipo, o League Cup ele precisa acontecer em uma loja especificamente. O VG, vamos fazer o Mid-Season Showdown. Se o organizer lá ele já tinha a possibilidade de fazer, ele organizava nos espaços em que ele tinha ou que ele conseguia. Por exemplo, eu sei de gente que fazia em restaurante, então aproveitava e tipo chegava cedo, começava o torneio, fazia uma pausa para almoço, almoçava naquele restaurante que você deu espaço e depois continuava e etc. A mudança é que agora esses organizadores que já faziam vão ter que se atrelar a uma loja específica que já tem uma liga de TCG, de Go, para poder fazer os eventos, entendeu? Entendi. Essa é a mudança, entendeu? E eu acho que é uma mudança válida. Eu acho que fica mais organizado. Você tem um espaço já específico, você ter a programação, porque eu ouvi que muitas ligas estavam tipo marcando de um dia para noite. E você ter que agendar, como uma liga tem que ser agendada com 14 dias de antecedência, essas coisas, eu acho que fica bem mais organizado, sabe? Falando como organizador, eu quero muito ter essa galera na minha loja jogando, porque como eu comecei com pouca coisa e agora eu tô começando a ter bastante produto de TCG, tendo uma galera de VGC, tendo uma galera de Go, de início a gente vai ter pouco recurso para devolver a eles. Mas com o passar do tempo, a liga pode evoluir para ter coisas para eles. Depende do incentivo e do retorno que eles vão dar para a loja. É uma via de mão dupla, um ajudando o outro. Então um cara vem na loja, no início ali ganha um produtinho de TCG, ganha um negocinho ali, ganha um crédito na loja, ganha um negócio. Daqui a pouco a loja tá implementando vários outros produtos, colocando outras coisas. Aí do nada a loja começa a ter aparelho, vai que o cara vê uma possibilidade de colocar aparelhos de videogame, o cara importar, ou trazer Funko, trazer um monte de coisa diferente para que o cara possa consumir. Vai muito do incentivo do jogador poder participar ali e incentivar a loja a crescer cada vez mais. Então acho que tem um interesse mútuo ali. Eu tenho interesse. Eu gostaria muito de os jogadores. Gostaria muito de ter, tanto que eu já falei com um amigo da capital do Rio, né? Que eles têm um time lá de VGC e tudo mais. E deixei a loja com a possibilidade deles para ter mais uma loja para poder organizar torneio para que eles possam pontuar para o Mundial. Então já deixei o espaço ali disponível para eles. Então eu falei, se vocês quiserem, me avisa com antecedência para eu poder agendar com antecedência e a gente faz. O espaço vai estar disponível, mais uma liga para vocês pontuarem, entendeu? Porque se realmente precisa da liga pra pontuar, cara, não adianta ir contra. Tá, não adianta, não vai mudar, entendeu? Aqui a gente já começou a organizar também pra tentar fazer. Eu tenho prova já de juiz de VGC, então já é um passo a menos que a gente precisa dar. E aí é atrair público, né? E aí, questão de loja, né? É ver com os jogadores o que vai faltar, o que vai precisar, né? Às vezes, sei lá, não sei como é que é a logística, mas começar a ter até gift card mesmo, né? Da Nintendo Shop ali e tudo mais. É uma boa. Acho que não é tão difícil de conseguir, não. Eu, como TO de TCG, eu tenho que fazer outra prova por VGC pra ser TO? Ou só de juiz? Quem organiza torneio organiza todos os torneios. Entendi. Pra ser juiz do VG, tem que ser juiz de VG. Entendi. Agora, a grande questão é a seguinte, você falou aí da participação, eu acho que é muito válido, entendeu? Porque, sendo bastante direto, eu vi uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa discussão, assim, saudável, tá? Válida. Em alguns grupos, quando saiu a notícia, ela se tornou pública, de que, mas por que eu vou na loja? Nunca tem nada lá pra ganhar pacotinho de TCG, eu não jogo TCG, que não sei o que. Só que assim, você já não frequenta a loja. É óbvio, então, que provavelmente não vai ter nada que te interessa lá, né? Num primeiro momento. Mas se você, por exemplo, a loja organiza o evento, começam aí os jogadores, eles começam a frequentar o lugar, se o lojista for minimamente esperto, ele vai começar a se preparar porque, poxa, ele gerou uma demanda nova pra loja dele, né? Que é um público que ele não tinha antes. E aí, um cara que joga lá pode chegar pra ele e falar assim, colega, eu tô jogando aqui o VG que você organizou, podia ser maneiro se você fizesse isso, o pessoal aqui da cidade já se organizava aqui num grupo de WhatsApp, se você quiser eu te coloco lá, vamos fazer isso, o que você acha de você fazer a premiação de tal coisa? Porque, por exemplo, vou falar como que vai ser aqui que a gente tava vendo. Num primeiro momento, a premiação vai ser que nem no Go, é booster, entendeu?
Por quê? Porque a gente vai ter que primeiro entender o que tá acontecendo, entendeu? E ver, poxa, o pessoal que sugeriu isso, dá pra fazer desse jeito? Não dá. E aí você vai adaptando. Não dá pra achar que, tipo, olha, mudou. Hoje é dia 20, a gente tá gravando esse podcast no dia 21. A notícia veio o quê? Dia 19, se eu não me engano. Por aí. Pra valer pra 1º de julho. Ou seja, o primeiro VG Challenge tá pra acontecer já. Se ele for acontecer no começo de julho, ele já tem que estar marcado. Entendeu? Então, assim, é meio que novo pra todo mundo. Então tem que dar um tempo pra galera se adaptar também. E eu acho que conversando, todo mundo vai se encontrar, né? E conseguir fazer. É assim, funcionar, eu digo, né? Exatamente, até pra saber, tipo, pro lojista saber qual é a demanda do que o jogador quer, porque às vezes o cara não sabe que tipo de premiação o cara vai dar pra ele. Vai dar, tipo, sei lá, pelúcia, gift card, não sei. Então, assim, até pro cara saber que tipo de demanda, porque conforme os jogadores vão frequentando, o lojista vai conversando, vai vendo o que pode fazer e tudo mais, já vai se programando. Aí, tipo assim, não que vai ser uma mudança instantânea, porque isso envolve investimento. Mas do nada não, mas com o tempo você vai chegar na loja, galera, vou mudar a premiação hoje, ao invés de ser pacotinho, vai ser gift card da Nintendo. Pô, meu irmão, o cara vai começar, galera, incentiva mais, então as coisas vão mudando. Mas, como você falou, não tem como ser uma mudança assim do nada. A gente recebeu a notícia tem 2, 3 dias pra temporada que vai começar a menos de 15 e, tipo, não tem como você virar essas chaves. Óbvio que tem lojista que tem condição de fazer um investimento assim muito rápido. Mas eu, falando por mim, não tenho. Então eu tenho que me adequar conforme os jogadores vão surgindo. Eu tenho aqui na loja pelo menos uns 4 que talvez topariam jogar. Mas aí eu vou até conversar com eles depois, né? Que se eles quiserem eu agendo. A gente faz. É isso, né? Tudo é questão de conversar, se resolver e achar um meio que fique legal pra todos os lados, né? Tanto pros jogadores que querem pontuar aí pro Mundial, quanto pros organizers, né? Sim, tem que ser bom pra todo mundo. E sendo bom pra todo mundo, tem certeza que tá certo e você vai gerando a presença do pessoal, né? Eu acho que vale a tentativa. Seguindo aqui, a gente tem uma notícia de um produto a ser lançado no dia 6 de setembro no mercado norte-americano, que são a Paradox Destiny Teams mais latinhas de TCG. Elas vão trazer 4 Pokémon Paradoxo, né? São 2 do passado e 2 do futuro. São eles o Iron Chrome, o Raging Bolt, Iron Boulder e o Golden Fire. Elas vão ser lançadas no mercado americano a R$ 26,99, trazendo por lá 5 boosters e uma carta de código. Todas essas artes são diferentes, tá? Elas são diferentes das que a gente tem regulares nas coleções. E vou falar, eu que achei tão estranho o Raging Bolt num primeiro momento, achei a arte dele nessa carta promo aqui maneiríssima, tá? Achei maneiríssima. E, bom, considerando a recente política de latas da Copag, eu não duvidaria delas virem pra cá, tá? O que vocês acharam? Eu gostei bastante, né? Eu sempre falo aqui, né, que é bom ter mais produtos no mercado, ainda mais esse Raging Bolt que deu uma spikeada recentemente aí. É bom entrar mais produtos e, que nem você falou, realmente tá com uma arte mais legal, pelo menos eu achei também. Então, já é um bônus também, né? Aí ver como é que eles vão vir pra cá, né? E se vão vir também. Eu acho que é o tipo de produto que eles costumam trazer pra gente, né? Não acho complicado isso ele vir, não. Resta saber se eles vão vir como lata, né? Porque às vezes eles podem mudar o produto para aquelas boxes que vem lá com uns boosters e tal, com 6 boosters, que tem algumas. E sobre a arte, eu achei mais legal a arte na lata do que na carta. A arte na lata eu achei mais legalzinha. Mas, de qualquer forma, a carta do Raging Bolt eu acho uma carta bonita, sabe? E o do Golden Fire também tá legal. Então, assim, são cartas... acho que o Raging Bolt é o que mais joga das 4. Aí depois vem o Iron Crawl, na minha opinião, né? Que tem ali o Future Box, que tá em baixa, mas tem um deck, entre aspas, próprio. O Golden Fire, que também apareceu com um deck. E o que menos joga ali, eu acho que dificilmente vai aparecer algum baralho, é esse Iron Boulder. Mas de qualquer forma, é importante você ter um acesso mais fácil a essas cartas que não sejam apenas abrindo o boost ou comprando de jogador. Você já garante ali, você quer montar... Você já viu aquela música We Don't Talk About Bruno? Então, We Don't Talk About Iron Boulder, tá ligado? Exatamente. Muito maravilhoso. Não tem como não, cara.
Então, assim, de qualquer forma, você ter acesso mais fácil às cartas do competitivo, principalmente as que estão jogando muito como Rage Bolt, sem precisar ficar abrindo pacotinho comprando de jogador, você vai ali, compra o produto, abre uns pacotinhos, às vezes dá sorte, tira mais coisa valiosa, é muito mais válido, obviamente. Exatamente. Você falou aí do Gaujin Fire e realmente a arte dele tá bem maneira também, tá? Eu achei melhor que da carta regular. As latas também estão com uma arte bem da hora. E essas latas americanas que são aquelas grandes, putz, cara, eu queria que eles voltassem a vender delas aqui no Brasil. Porque elas são excelentes pra guardar carta, viu? Vou falar pra vocês. Eu tenho uma do Mewtwo que lançaram aqui. E, pô, é muito boa aquela lata, na moral. Eu tenho mais duas excelentes pra guardar energia. É muito boa, cara. Cabe muita coisa. Misericórdia. Ah, não. Energia eu boto uma caixa de papelão mesmo. Seguindo aqui, a gente teve algumas cartas reveladas para a futura coleção Stellar Miracle. A primeira delas é uma família do Vikavolt. Vamos a ela. Temos um Grubin de grama com 70 de HP básico por 2 incolores, ambush, 10 de dano, joga uma moeda. Se você tirar cara, este ataque causa 30 pontos de dano adicionais. É fraco ao tipo fogo e tem custo para recuar 2. O Grubin evolui para o Charge Bug, também elétrico. Também não, né? Do tipo elétrico, com 80 de HP, estágio 1. E ele tem, por uma energia elétrica, o ataque Parallel Lineup. Procure no seu baralho por até 3 Charge Bug e coloque-os no seu banco. Então, embaralhe o seu deck. Ele é fraco ao tipo lutador e tem custo para recuar 2. O Vikavolt, que evolui do Charge Bug, né? Tem 160 de HP, também estágio 2. E por uma energia elétrica Volt Switch, 90 de dano, troque este Pokémon por um dos Pokémon elétricos no seu banco. Por 2 energias elétricas e 2 incolores, Sparkling Strike 240 de dano seco. É fraco ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. E aí, o que vocês acharam? O Vikavolt Temporal Forces New Meta agora, né? É o que bate 120 mais 80 para cada Charge Bug no seu banco, né? Você pode fazer ali os Vikavolt no doce raro, deixar uns Charge Bug no banco ali com paralelo lineup e causar mais dano. Não tinha me ligado que isso daí, esse Charge Bug é tipo aquela quilha que a gente teve que puxava mais 3 quilhas pro banco. Cara, isso é interessante mesmo. É isso mesmo. Caramba, maneirinho, pô. Dá pra fazer uma graça mesmo com essa parada. Dá pra montar um deck legal com isso. O negócio é energização, não. Ele bate com pouca energia, né? O negócio é draw, né? O negócio é draw. A elétrica tem o... coisa lá, Tem gerador. Tem o gerador elétrico que você consegue energizar. O gerador não ia dar certo porque ele só liga em elétrico, né? Teria que evoluir primeiro, né? Tudo bem, ué. Você vai botar 3 Charge Bug no banco, pelo menos você vai acabar evoluindo. Não, é que a ideia é manter o Charge Bug no campo, né? Você precisa fazer o Vikavolt no doce raro. Mas eu acho que, assim, tem potencial, especialmente com Salvatore no formato. Acho que é um pouco difícil de você fazer, porque você teria que dar o Salvatore. O melhor momento, né, dar Salvatore T1 pra bater, já colocar 3 Charge Bugs no banco, sabendo que eventualmente você vai perder esse Charge Bug que fez esse ataque, você vai ter que retornar, e aí pelo menos um Vikavolt você consegue fazer. Mas eu acho que é facilmente contornável, né? Se eu focar em matar os Charge Bugs, eu te obrigo a atacar de paralelo lineup de novo, entendeu? Ou fazer a evolução de um monte de Charge Bug no banco, voltar tipo, eles pro baralho para evoluir os grouping, para poder manter eles em campo. Não sei se tem essa... É muita função, sabe? Tem que estudar a ideia. Função mesmo. Sim, mas tem potencial de ser algo bem divertido, né? Daquele tipo de deck que você vê vídeo no YouTube, né? Rodou dessa vez aqui, é maravilhoso. Mas isso com certeza. Eu acho que potencial divertido tem pra jogar a liguinha, principalmente. Pô, deve ser fantástico. O Wesley tá de prova. Eu montei um baralho bem maneiro pra jogar a liguinha desse final de semana. Ele viu ontem. E vamos ver se vai dar certo. E é só baralho de liguinha, porque potencial competitivo 0. Se funcionar é lindo, se não funcionar, você só fica feliz de estar jogando com o baralho que você queria. Seguindo aqui, a gente tem uma outra família que foi revelada, que é a família do Carracosta. E eu vou começar pelo fóssil dele, tá? Tem o Antique Cover Fóssil, é um treinador, um item, e ele vem com o texto Evolui para Tirtouga. Diz o seguinte: jogue esta carta como se ela fosse um Pokémon básico incolor de 60 de HP. Ela não pode ser afetada por quaisquer condições especiais e não pode recuar. A qualquer momento durante o seu turno, você pode descartar esta carta do jogo.
Ela tem a habilidade Protective Cover, previna todos os efeitos de ataques usados pelos Pokémon do seu oponente causados a este Pokémon. Dano não é um efeito. E, obviamente, você pode jogar quantas cartas de item você quiser durante o seu turno. O Antique Cover Fóssil evolui para o Tirtouga, um Pokémon de água com 100 de HP, estágio 1. E por 2 energias de água, ele tem o ataque Splashing Turn, 70 de dano. Troque este Pokémon por um dos seus Pokémon no banco. Ele é fraco ao tipo elétrico e tem custo para recuar 3. O Tirtouga, por sua vez, evolui para o Carracosta, um Pokémon de água com 160 de HP, estágio 2, e ele tem a habilidade Primal Knowledge. Os ataques dos seus Pokémon causam 30 pontos de dano adicionais ao Pokémon ativo de evolução do seu adversário, antes de aplicar fraqueza ou resistência. Por 2 energias de água, Tidal Wave, 150 de dano seco. Também é fraco ao tipo elétrico e tem custo para recuar 3. E, Cato, essa habilidade aqui é interessante, né? Uma pena que tá num estágio 2 tão complicado de botar em jogo, né? Com certeza, né? Era exatamente o que eu ia falar, porque você ter uma habilidade que aumenta 30 de dano antes da fraqueza e resistência já é um negócio bem legal. Mas ser um estágio 2, tendo que evoluir de fóssil ainda, eu acho muito complicado você fazer isso jogar. A gente tendo outros estágios 2 que são mais interessantes de você utilizar. Se for pra usar de água, tem o próprio Bascalibur, que é muito melhor se você for colocar, sabe? Você aumenta, você tá jogando com o Chien-Pao, e aí o Chien-Pao causa um dano muito alto. Dependendo ali, você não precisa desses 30 a mais. Mas eu acho muito complicado de você fazer. Eu curti a arte desse Antique Cover Fóssil, cara. Que bonito que tá essa carta aí. Pelo menos na pasta vai ficar legalzinho. Esse Carracosta eu achei uma alternativa legal de jogar com o Kindra X, né? Porque aí você já pula logo esse rolê todo do fóssil e já coloca ele direto no banco, né? Seria um dos candidatos a jogar com o Kindra. Isso aí faz sentido mesmo. Sabe que eu falei isso na hora pro Cato, que era um Pokémon tão difícil de colocar em jogo, e na hora eu pensei, pô, e a gente falou que o Kindra era meme, né? Mas o Cato começou a falar, eu falei, não vou interromper não. É verdade, cara, o Carracosta pode estar em jogo com o Kindra, e você seria um bicho interessante pra colocar no jogo, né? Você já muda a dinâmica da parada, né? E tem a questão de que a habilidade, ela estaca, né? Ela não diz que você só pode aplicar uma vez. Então, múltiplos Carracosta dão múltiplos buffs de ataque a Pokémon evolução do oponente, né? Exato. E aí você combinando ali um deck, você já vai causar esse dano extra, dependendo dos outros Pokémon. Você tem mais outros suportes, o próprio Baxcalibur, né? Então... Eu não tô lembrando o que o King Dex faz. É o primeiro ataque com a energia de água que puxa do... puxa descarte? 3 de água do descarte e põe no banco. Excelente. Então, o King X eu acho interessante por causa disso, né? Nessa questão aqui. Porque ele já vai colocar 3, né? A gente tinha falado, quando a gente falou sobre ele, sobre puxar Bascalibur e outras coisas assim. Eu acho que se for fazer aquele ataque, compensa mesmo fazer um Carracosta aqui e fazer uma graça, né? Mas aí, assim, 310 de vida o King da tem, fraqueza elétrico, Iron Hands brincando, não sei, cara. Vai ter que montar 2 Kingda ou jogar com algum outro Pokémon como atacante. O Kingda servir só pra colocar os Carracosta no banco, né? A fraqueza elétrico, ela tá se mostrando... aliás, tá não, né? Ela pode ser um problema nesse meta que tá se desenhando, especialmente pro Mundial. Ainda mais quando você pensa que ela compartilha o tipo elétrico... Aliás, olha só, tive uma ideia aqui. A gente imagina o tipo elétrico forte porque ele é formado por Big Basics com um poder muito grande de fazer setup com o Miraidon, um poder muito grande de energização com o gerador elétrico e tudo mais. E são Big Basics, né? Então o pessoal vê eles como um counter interessante, não um counter direto, mas deve ter uma partida interessante contra baralhos como o Dragapult. A questão que me deixa é o seguinte: no formato que você desenha pro Mundial e para depois até a coleção de setembro, a gente vai ter a saída dos Pokémon noturnos, né, de Fábulas Nebulosas, que vão compartilhar fraqueza com o tipo elétrico. Então pode ser que a gente veja aí uma ascensão de tipo lutador, o que talvez deixaria o espaço pro Kindra, né? O Metacal é isso, né? Saiu uns bichos bons de lutador primeiro, né? Não, tenha fé. Vai sair.
O seu counter vai fazer um estrago, pô. Já tô com... Você falou de Glimora X no episódio passado. Já vai bater nos Miraidon tudo. Já... Glimora X, porque diminui o banco. Bate no Terapagos, bate no Miraidon, reduz o banco do Terapagos, não deixa, atrapalha o setup do Miraidon. Aí, ó, tô dando a calma aí. Glimora X fazendo uma brincadeira. Seguindo aqui, uma outra família que foi anunciada é uma família do Slowking. Então, o Slowpoke, ele é psíquico com 80 de HP, básico. Por uma incolor, ele tem um ataque Hanging Tail. Coloque um Pokémon da sua pilha de descartes na sua mão. Por uma psíquica e uma incolor, Tackle 30 de dano. Ele é fraco ao tipo noturno, resistente ao tipo lutador e tem custo para recuar 2. O Slowpoke evolui para o Slowking, também psíquico, com 120 de HP, estágio 1. E por uma energia psíquica e uma incolor, Inspirational Challenge, descarte a carta do topo do seu baralho. Se aquela carta for um Pokémon sem caixa de regra, escolha um dos ataques daquele Pokémon e use-o como este ataque. Por 2 psíquicas e uma incolor, Super Psy Bolt, 120 de dano seco. É fraco também ao tipo noturno, resistente também ao tipo lutador. Tem custo para recuar 3. E eu tenho certeza que o Wesley já tem umas 4 listas pensadas para esse baralho, para essa carta. A gente revelou aqui, né, aquela Nighttime Academy, né, que você coloca uma carta da mão no topo do deck. E pode casar muito bem com esses Slowking, né? O grande problema seria a energização, né? Que são 2 energias, sendo uma incolor e uma de tipo específico. Ele tá pedindo aí uma Counter Energy, né? Aquela ferramenta, esse spec só reduz de Tera? Só de Tera. Que triste. E aí a energização seria ruim disso aí, né? Então, mas é por isso que a Counter Energy tá sendo tão necessária, né, cara? Tem várias cartinhas aí interessantes pra ela voltar. Eu até achei que quando apareceu o Counter Catcher lá em Fenda Paradoxal, ela voltaria. Foi Fenda Paradoxal o Counter Catcher? Não lembro agora quando é que foi. Mas eu achei que ela voltaria e não apareceu de novo, não. Mas, pô, tá um formato maneiro pra ter. Mas pelo menos ele aceita a Reversal também, né? Então faria a mesma função de uma Counter Energy e encaixaria também, né? Você precisaria estar perdendo ali pra ativar e aí dependendo você coloca vários Pokémon ali sem caixa de regra. Seria uma usagem bem boa também pro próprio Kyurem, né? Que é difícil de montar, fazer o Kyurem atacar se você não estiver jogando contra o Lost Box. Então, assim, com o Slowking você consegue descartar ali o Kyurem do topo e bater 110 em 3 Pokémon do oponente, né, já. Misericórdia, eu vou perder pra isso. Cara, vejo potencial. Com a Reversal, tem aquela maquinha de resgate, coloca o Pokémon na mão, não coloca? Pokémon energia básica. Mas na mão, né? A academia que você falou, a maquinha, a Reversal, olha... Tá se formando um cenário aí, hein? Não é só isso, você pode usar a linha do Dusknoir pra forçar a ficar perdendo pra Reversal funcionar. Cara, você foi longe, hein? Cara... Tem seu valor. O Dusknoir tá em tudo hoje em dia, né? Eu achei maneira essa artezinha do... Eu vi no Charizard, mano. Então, o Dusknoir tá em tudo. Novo Munkidori. Pois é. Quem diria, hein, que a melhor carta da coleção custa 30 centavos? Muito bom. Cara, olha, esse Slowking tem potencial. Tem potencial, eu acho interessante. Não digo que vai ser competitivo ao ponto de vai lá, olha, joga esse regional e você vai pegar top 16 com ele, não. Mas eu acho que vai além do deckzinho de liguinha. Quiser brincar num challenge despretensioso aí, eu acho que vai dar pra ir com ele sim. Uma listinha bem pensada e bem planejada, eu acho que dá certo. Então, o Dusknoir, ele ativa o Pesante Pit X? Não, porque tem que morrer no turno do oponente, né? Ah, tá, entendi. Senão seria um assalto. Ainda bem, né? Senão seria assalto à mão armada, né, colega? Peraí também, né? Limites. A gente trabalha com limites aqui. Mas é isso mesmo. Essas são as notícias da semana. Como a gente falou recentemente, a gente tá com um momento um pouco mais lento das revelações do TCG, porque tá nessa entre-safra aí, chegando no Mundial, não tem evento Premier, vai voltar, mas por enquanto não tem. E
Então, a gente trouxe aqui pra gente discutir nessa parte do podcast no qual a gente geralmente fala desses torneios, desses eventos, uma discussão aí que eu quero propor para ouvir dos meus colegas aí de bancada, né? Que a gente fala sempre sobre muitas cartas, sobre cartas que apareceram, cartas que são interessantes, cartas que têm potencial, baralhos que podem ser formados, mas às vezes acontece de umas coisas assim acabarem não aparecendo para jogar, sabe? A gente viu um Greninja aparecendo no Nike, no Day 2. Esses dias o pessoal tava comemorando que um Meowscarada estreou, né, no Limitless. Vários baralhos assim surgem com potencial, a gente fala, poxa, essa carta aqui é maneira. E elas não vêm em jogo, não aparecem, né, em alto desempenho nos eventos. E é por isso que eu quero perguntar para vocês, por que as cartas e os baralhos flopam? Por que esse flop acontece às vezes? Vocês têm uma resposta, um motivo para isso acontecer? Porque tem muita carta boa e que a gente não vê no jogo. Vai muito principalmente da quebra de expectativa, eu acho, né? Porque as cartas saem lá no Japão, que é um meta totalmente diferente, aí o pessoal já começa a conjecturar, pensar nisso, naquilo, e aí lá no Japão, às vezes, acaba jogando ali uma semana, duas. Logo que sai, por exemplo, o Goldengo fez essa bagunça aí logo que saiu lá, né? E aí, quando veio pro Ocidente, que é um outro jogo, meio que sumiu o deck, né? O Dragapult meio que é a mesma coisa. Ele é muito... Eu ainda acho que é um deck muito forte, mas o meta que ele tá inserido, que é um outro fator, assim, que eu acho importante nesse ponto, acaba fazendo com que ele não consiga se destacar mais. Nesse ponto eu queria até falar duas coisas. Você falou sobre lá ser outro jogo, e é totalmente outro jogo, não só pelo formato MD1, mas se a gente lembrar, foi até uma questão que eu comentei aqui, eu não lembro se foi no último episódio ou se foi no penúltimo. Como as nossas coleções, elas juntam coleções japonesas, eles jogam em metas que não existem pra gente. Então o Goldengo, ele saiu lá e jogou bem num formato em que não existia uma parte considerável do que foi a nossa Fenda Paradoxal, na qual ele saiu, entendeu? Exato, eu acho que isso é um ponto importante pra gente levar em consideração. Opa, essa carta aqui, ela tá jogando num momento diferente do que a gente vai ter, fora o fato de ser MD1. E a minha maior bola fora nessa questão, eu lembro que ali perto de Team Up, eu não lembro se você estava jogando, Wesley, o Cato eu acho que jogava. Joguei, o pessoal sim. Jogou, né? Todo mundo comentava dos Zapdos Ultra Bestas, e um rapaz aqui da local, o Paulo, deixar aí até um salve pra ele, ele falava, não, porque os Zapdos Ultra Bestas vai ser o melhor baralho formado, não sei o que, eu vou comprar isso aí logo, o Jirachi vai ser caro e vai subir. Eu falei, cara, Japão é outro jogo, não é porque joga lá que vai jogar aqui. Eu acho que isso aí nem vai fazer bagunça nenhuma aqui no Ocidente. Puta, cara, saiu e foi um deck absurdo de bom. Bola fora tremenda, porque realmente ele conseguiu se provar até no nosso meta diferente de 50 minutos de MD3, porque ele era realmente muito bom. Então, assim, tem esse ponto a se considerar também. Tem esse ponto. Eu lembro realmente desse deck que foi uma surpresa. E também tem esse fator, né? De alguns decks que não conseguem jogar no Japão e aí vem pra cá e acaba se destacando mais do que o esperado, né? Que ninguém esperava. Eu lembro do próprio Charizard. No início, quando foi lançado, o Charizard não era tão popular no Japão. Pelo menos, eu não lembro de ver tanta coisa de Charizard no Japão, assim. Foi popularizar mais com, se não me engano, foi o William Azevedo que fez uma lista que colocou o Charizard no holofote pra galera e aí começou a crescer lá bastante. A questão do Dragapult é que eu acho que tá faltando carta ainda pra poder deixar ele nojentinho pro formato. Se eu não me engano, tem uma coleção que vai ter um foco maior em dragões que tá pra ser lançada aí. Não sei se é de setembro ou de novembro. Mas por aí deve vir cartas que aí o Dragapult vai ganhar mais recurso pra ele poder ser aquele deck que a gente esperava que ele seria mais num formato que a gente tá hoje. Só que tá bem difícil, né? O Raging Bolt cresceu bastante e o que me surpreendeu que tinha caído foi a Gardevoir, porque ninguém esperava. Ela veio na curva, né? Pegou uma galera de surpresa ali, assim. A gente conhece o deck, sabia das dificuldades, principalmente por causa do Dragapult, só que ela pegou uma oportunidade, né? Sabia que não teria muito Charizard pra jogar e acabou trazendo a dificuldade pra galera. É um deck que tá voltando, né? Tem aquela questão do baralho também dar uma queda pela questão do meta e depois ele surgir ali do nada por conta de situações de prever, né? Como vai ser o field também.
Realmente o Charizard ele demorou pra engatar, né? Foi muita gente, não sei se estava com medo de testar, o que foi. O pessoal não estava muito confiante, aí foi depois ali realmente do Regional de Curitiba, né? Que o William e a galera que treinava junto com ele, que apostou no baralho, ganhou o Regional ali, e aí depois dali desengatou e virou um dos melhores decks do formato, né? E tem tudo pra voltar ao topo aí com a próxima coleção, né? E Gardevoir, mesma coisa, né? O pessoal estava desacreditado que por conta logo após a rotação foram saindo coisas, perdeu ali bastante coisa. Mas essa coleção nova já deu um gás novo pro deck. E vai muito disso, né? Meta-call, torneio a torneio. Agora a gente tá um pouco mais dinâmico por conta do Limitless, né? Então a gente consegue ter uma variação maior durante as semanas, né? Por conta dos torneios online. Então tem muito disso também, né? Cada torneio acaba sendo um meta diferente, às vezes varia mais do que o outro, né? Então tem bastante disso também. Cara, te falar que essa questão do Limitless e da aceleração do desenvolvimento do meta é talvez a parada que mais me impactou, pessoalmente falando, né? Desde a pandemia no que tange o TCG. Porque antes você via assim, óbvio, sempre existia um meta, o meta se desenvolvia. A gente já teve grandes casos, por exemplo, da Natália ganhando o regional com o que o pessoal considerou uma excelente meta-call, porque era um deck construído, pensado em que era o meta geral daquele momento e que exigiu um treino absurdo para controlar, e ela ganhou. Mas a gente via que a coisa acontecia assim, talvez um pouco mais devagar, sabe? O Rexizard, ele jogou um tempão, quase a mesma lista. Você via que parece que os decks e os deck builders se mexiam um pouquinho mais devagar. Veio a pandemia, o jogo ficou exclusivamente online, basicamente, né? Porque era o que dá pra fazer. E, cara, o deck que joga hoje, amanhã, não serve, dependendo. Entendeu? Isso que eu achei bastante curioso. Ficou bastante difícil, por exemplo, de você escolher, especialmente no formato que a gente tem hoje, que tem vários baralhos bons. A gente teve top 8 com 8 decks diferentes aí recentemente, tirando o Nike, né? O Nike foi mais travado nessa questão. E não tem assim uma coisa pra você se basear, né? Tipo, olha, esse aqui tá ganhando muito, então eu vou com esse outro. Não, tá bem loteria, né? E tipo assim, um deck que uma galera criou uma boa expectativa, mas que não vingou, foi o do Greninja X, né? Que no Japão chegou a aparecer algumas listas e tudo mais, mas, cara, não ganhou força. Tem 2 bons ataques, o primeiro que pega uma carta qualquer no deck, deu um bom dano, mas essa semana até um jogador utilizou ele na nossa liga aqui, mas o deck tem muitas dificuldades, você estágio 2 e tudo mais, então acaba que a gente imagina uma coisa e acaba não acontecendo. Porque a gente fala muito quando a gente está falando, lendo uma notícia com spoilers de carta. No vácuo, muita coisa parece ser excelente demais, que vai destruir o meta. Mas quando você vai colocar ela dentro de uma composição com 60 cartas, muitas vezes ela realmente não funciona, não tem sinergia com o que a gente conhece hoje. E também, cara, eu acho que tem um outro fator, que a gente tá tão centrado com as cartas que a gente joga, que alguma coisa diferente parece que não funciona. Tipo, tem tanta carta de treinador, de apoiador, a gente fica sempre nas mesmas. É claro que as mesmas são as que funcionam melhor, mas tem umas por fora da curva que talvez poderiam fazer alguma coisa, sabe? Talvez explorar outras pudessem fazer com que esses baralhos que flopam com facilidade talvez ganhem uma visibilidade melhor. Essa questão do que você falou do Greninja entra muito nisso que o João falou, né? Porque lá no Japão sai a X cartas, e só depois vão sair outras cartas, e aí se você diz você já disse que faltam coisas, imagina lá com cartas a menos, né? Que pra gente vem um aglomerado ali de umas 3 coleções, né? Pra eles tem uma coleção ali do Greninja e é isso, né? Então tem mais esse ponto aí em questão da diferença dos 2 metas, né? Mas assim, a gente ainda tem outras cartas que, por exemplo, a gente não vê a galera apostando, apesar da gente achar interessante. Vou te dar um exemplo. Quando surgiu a Blissey X,
o spoiler da Blissey X, a gente já tinha o Munkidori, os grupos foram flodados do pessoal falando de Blissey, Munkidori, que vai... E zero, a gente não viu. Não vou falar que o Charizard flopou no primeiro momento, porque o segundo grande torneio ele já apareceu e dominou o meta um pouco depois. Talvez era questão de achar 60 cartas. Mas a gente tem vários baralhos aí, se você pegar e, por exemplo, der aquela olhadinha de leve, sabe, por exemplo, no Limitless mesmo. O Horimun caiu, pô. Horimun que era um deck que jogou bem, agora... Não, então, mas é que assim... O que eu quero dizer com flop, tá? Que o Horimun, ele jogou bem. Houve uma mudança, tipo, saíram cartas novas, teve rotação. Então, obviamente, o deck perde coisa, então você entende ele mexer, né? Pô, esse deck era muito bom, rotacionou, ele perdeu cartas e ele despencou no meta. Olha, esse deck era muito bom, saiu uma coleção nova, nessa coleção nova alguma coisa mudou no meta, e agora ele não é um deck tão bom, tá? Por exemplo. Mas... existem baralhos que, por exemplo, cartas que a gente olha, a gente fala, isso aqui é muito interessante, mas ela simplesmente não vê jogo. E aí eu digo, por exemplo, eu lembro que quando a gente estava falando de Fenda Paradoxal, nas vésperas do Nike, do like, eu falei, pô, eu tenho medo de Tsarina X, porque é uma carta com um potencial muito grande e ela pode fazer uma bagunça e eu não tenho out pra isso. E tirando a liguinha, eu enfrentei 0 Tsarina X na minha vida num torneio competitivo Premier de grande porte. Mas será que agora com o Frostless ela não aparece? Não tô dizendo que não aparece. Eu digo assim, num primeiro momento, não dá pra dizer que ela não flopou, entendeu? Porque havia uma certa expectativa e ela simplesmente não existe. Entendeu? É isso que eu quero falar, né? Tipo, eu tinha uma expectativa nesse baralho e ele não performou como a galera achou que ele fosse performar, entendeu? Entendi. Isso que eu acho que a gente talvez tenha que dar uma avaliada, sabe? Queria ter vivido isso aí, de não ter nem enfrentado nenhum dos decks que eu tava com medo no like, que era o Entei Iron Valiant lá. Esse era outro deck que eu tava com medo no like, entendeu? Mas, por exemplo, sei lá, Toad's Cruel, tá? Toad's Cruel. Quando ele lançou, a gente discutiu aqui no programa. Pô, o Toad's Cruel é muito interessante. Na época, né, que ele lançou, a gente tem o Sherrin pra energizar antes de evoluir. Tem a Lilligant de Hisui V-Star que vai pegar energias e os Pokémon no baralho pra você ligar as energias e evoluir. Ele vai ficar imune a efeito, então não vai. A Sableye tava super em alta, ele não vai tomar Sableye, ele não vai tomar V-Star da Giratina, ele dá um dano maneiro. Você pode parear ele com outros bichos interessantes. Saiu depois do Toad's Cruel, que não deixa voltar a carta do descarte pra mão. E quantos Toad's Cruel vocês viram performance? Verdade. Mas Toad's Cruel aí foi lenda, hein? Eu jurava que ia fazer uma bagunça. Então, e aí, é aí que eu quero chegar, sabe? Tipo, você olha a carta e assim, não dá pra falar assim, tem um counter muito grande. Não tem, entendeu? Ela tinha energização, ela tinha um efeito bom, o ataque era bom, ela tinha suporte, ela tinha eventualmente um draw, e o deck simplesmente não joga, entendeu? Isso que eu queria entender, sabe? Eu não consigo... E é diferente, por exemplo, também de um baralho que seja aquele golfinho. Ele aparece e faz uma graça e depois some. Exemplo, Arceus Agron, né? Apareceu, fez uma graça, sumiu. Arceus Gaia dos X, apareceu, fez uma graça, sumiu. Sempre tem uns assim, né? Sempre tem, né? Ele vem e vai. Eu ainda acho que tem um potencial legal de jogar por causa do Frostless. O Frostless é uma carta que ainda eu acho que ela não tá sendo 100% aproveitada como ela deveria. Deve estar vindo coisa aí que vai fazer ela ser mais chata ainda. Eu comecei a testar, a gente tava conversando, não sei se foi semana passada, vocês me mandaram umas listas, né, acho que foi no último programa que a gente até comentou. Eu testei uma delas, aqui até o Wesley falou que era a que ele curtia mais. Eu não curti tanto a lista. Eu vou testar outra que o Alcin tinha mandado. Vou talvez mesclar as duas ideias, porque travou muito. Então, assim, é um deck que, cara, você colocar um contador de dano e um monte de Pokémon evolução, e o que tem de Pokémon evolução nesse formato é muito chato. Habilidade, no caso. Né? Habilidade.
é muito chato, cara. É o tempo inteiro. Tanto que hoje eu fui testar, tinha o João, né, que é o sênior que estuda num colégio aqui perto da escola, perto da loja. Ele sai da escola e passa na loja. Aí ele pegou meu deck de Charizard e a gente foi testar a partida, né? E aí, cara, ele pegou os dadinhos daqueles de ETB. Eu falei, não, pega esse não. Pega o da caixinha de dado, que é o D6 comum. Aí ele, mas por quê? Eu falei, você vai entender. Porque, cara, é muito chato. Você tem que ficar toda hora colocando ali os dadinhos, colocando não sei o quê, e contando, ó, é 2 de dano, não sei o quê. E isso é o tipo de deck que eu gosto de jogar. Mas achando uma lista interessante, eu acho que isso vai fazer um estrago legal no formato, sabe? Porque é muito chato você ficar todo turno tomando contador de dano, por conta de habilidade. Realmente. E assim, eu acho assim, nessa questão de flopar ou não flopar, eu acho que a gente tem um ponto também que às vezes não é culpa do deck. Eu acabei de falar do Todd Screw, pra dar um exemplo, né? Mas às vezes o problema tá entre o playmat e a cadeira também, né? Esse é um problema grave. Perfeitamente falado, cara. Aconteceu uma situação que, pô... Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, às vezes tem algum outro baralho que ele claramente tem um potencial muito grande de performar melhor. E às vezes é só uma questão de preferência em relação àquele baralho. Não porque esse aqui flopou, não foi usado, não apareceu, por falta de usagem, porque tinha aquele outro que tava com uma cara muito mais evidente de que queria performar. Às vezes pode entrar muito questão de medo, né? Porque ainda mais agora, assim, a gente tem esses torneios valendo dinheiro e tudo mais. A galera não vai com qualquer coisa pra jogar esses torneios, né? Aí acaba ficando preso a esses decks mais diferentes, a liguinha, um League Challenge que seja, né? Nem até Cup, eu acho, é mais difícil a galera testar a coisa, né? Então, fica mais presa a liguinha e a torneio online, né? Que a gente acaba vendo às vezes. Só que o online não é tanto parâmetro, porque em geral os torneios no Limitless são MD1 também, né? Então não dá pra você ter uma amostragem tão legal. E liguinha também vai muito do field, né? Por ter em liguinha ter coisas mais diferentes, né? Às vezes você não consegue testar uma coisa com tanta precisão, assim, né? Pra ter um resultado satisfatório. Daí é uma coisa que a gente até repetiu várias vezes aqui, que liguinha não é treino, né? Ela não serve de parâmetro pra gente poder considerar a performance do deck. Primeiro por field, né? Nem sempre a tua liguinha vai refletir o field de um Premier Event grande, né? Poxa, você, sei lá, na tua liguinha, uma liga grande aí tem 30, 40 jogadores, uma liga pequena vai ter 8, 10. O que garante que esses 10 jogadores que você tem ali, que você pode enfrentar na sua liga local, eles representam mais ou menos o meta que você vai enfrentar num torneio, entendeu? Exato. Esse é um ponto importante que eu acho que tem que ser considerado. Por isso que eu falo, liguinha não é lugar de treinar, máximo talvez seja o sequenciamento do baralho. Eu lembro que, por exemplo, quando eu decidi o baralho, eu joguei o Regional de Curitiba, joguei o Like e joguei o Regional de Goiânia, né? E eu lembro que quando eu decidi o baralho, eu passei a jogar só com ele. Mas por que você tá treinando na liga? Não, mas é para poder você tá ali com o sequenciamento mais afiado e tudo mais. Agora o treino de você saber como o baralho performa numa situação real de torneio não serve, né? Se você for parar para pensar, você não tem o controle sobre a mesa, você não consegue voltar, testar uma jogada diferente, você não tem como garantir que o teu adversário tá num pico de performance. Às vezes o pessoal tá conversando, tá jogando, brincando, então assim, pra treino não serve, né? Com certeza não. Você pode, como você disse, você pode tentar treinar ali talvez a questão de sequenciamento, estudar o roteiro que você vai seguir para cada partida que você tiver ali na liga, mas treino mesmo não. Até porque você vai jogar ali 3 rodadas, 4 rodadas, com baralhos diferentes, não vai repetir a jogada, não vai estar estudando o que você está fazendo, você só vai estar jogando. Então assim, não serve como parâmetro para treino. Mas é uma boa oportunidade de você testar ideias. Não deixa de ser. E essa é basicamente isso, né, cara? Tem muito baralho ainda pra chegar. Tem muita coisa que a gente tá na expectativa. Falando do futuro, a gente tem o Terápagos pra chegar aí.
a expectativa é muito grande pro Terápagos, pra ele ser um deck que vai dominar o meta, que tá vindo ele com um monte de recurso pra ele, e pode chegar na hora e ele não corresponder ao que a gente tá esperando. Então, tem muito disso, né? É a questão do jogo, né? É muita carta que sai, é muita ideia, muita estratégia, e nem tudo funciona, né? Pode acontecer com ele a mesma coisa do Dragapult, né? É um deck bom, verdade. mas ele tem tanto out, tem tanto counter no meta, que ele não performa bem, né? Se a galera achar que ele vai ser muito dominante, às vezes acaba não usando ele por medo, porque fala, eu vou usar esse aqui, vai ter muito counter. Não compensa, então nem vou usar. Tem esse outro fator também. É verdade. E eu diria isso, por exemplo, do Lugia, né? A gente viu o Lugia performando super bem antes do Nike. A gente viu, inclusive, um dos jogadores na entrevista dizendo: o pessoal falou que ia ter muito controle, então eu vim de Lugia. E no torneio seguinte ele não conseguiu fazer top 8. Aí teve uma dominância absurda. E o que mudou? Uma coleção nova entrou. Isso trouxe uma variação do meta. E os jogadores vieram aqui também pelos seus instintos na hora da escolha, né? Opa, o Lugia foi muito bem no anterior, saíram cartas interessantes. O Miraidon passa a ser uma coisa interessante porque ele não só é forte contra o Lugia, como ele tem uma partida interessante contra o Dragapult, que deve ser forte. E então não vou de Lugia. O ciclo final ali do 1000 VMAX, né? A galera usava ele um torneio, ganhava, aí o pessoal parava de usar, e aí sumia, aí paravam de respeitar o deck, ele voltava e ganhava outro torneio, e ficava nesse ciclo, né? Ganhava um, sumia, ganhava um, sumia. Tanto que no finalzinho da vida do 1000, ali já bem próximo da rotação, o Fabrício Ingasilva foi lá no Liverpool com ele, né? Exato. Já tinha uns 74 counters diferentes, eles lançando carta em cima de carta pra tentar, pelo amor de Deus, fazer o baralho parar de jogar, e o cara foi lá e simplesmente ganhou o regional. A gente tinha Draco, tinha Spiritomb, tinha Path to the Peak, tinha um monte de coisa pra fazer ele parar, e o baralho continuou jogando um absurdo. Então, assim, tem esse ponto também, é uma questão interessante. Eu lembro, você quer ver? Essa questão de adaptação aí, teve uma época durante ali a pandemia que deu pra ver isso muito. O baralho, a gente tinha o Inteleon de Shade Dealings, né, negociações secretas, e pouco depois saiu o Decidueye, que não recebia dano de Pokémon V. E o Decidueye ganhou um torneio e online, né? A gente tava na pandemia, tava tendo só coisa online, ganhou um torneio lá do Limitless, e de repente o online tava infestado de Decidueye. Você entrava, só tinha aquilo. No torneio seguinte, o Decidueye fez nada. Todo mundo tinha counter, você não montava um baralho sem ter um counter pra Decidueye, sem ter um bicho com dano perfurante, sem ter um bicho baby que matava o Decidueye, e tudo mais. E aí, o que a gente passou a ver era assim, um dia o Decidueye ganhava, no dia seguinte todo mundo tinha counter pra Decidueye, no outro dia aparecia um pouco de Decidueye porque o pessoal começou a tirar o counter, aí no quarto dia ninguém tinha counter, o Decidueye ganhava de novo, no quinto dia não aparecia o Decidueye porque todo mundo botou o counter de novo. Então tem esse ponto também, o meta passou muito rápido, né? Você jogava com o baralho num dia, no outro dia ele não funcionava mais. Essa época era legal mesmo no Decidueye. Todo dia era um rolê diferente já, né? É verdade, Decidueye era maneiro. Será que Cara, volta agora com o Revavrum? Aham. Como assim? Expo? Não sei. Porque assim, acho que era um momento ruim específico, né? Eu lembro que eu fiz questão de ir já tinha voltado a liguinha física, eu fiz questão de um dia ir com o Decidueye, porque, nossa, o que eu gostava desse baralho era um absurdo. Aí eu fui jogar a liguinha com ele, porque eu achava muito divertido, muito maneiro. Aquele deck em específico. Mas tudo passa, né? Fazer o quê? Agora o Revavrum, você diz o Revavrum Exo Elétrico, Terastal? Exatamente. Eu vejo ele com bom potencial, sabia? Não, nem vejo tudo isso. Ele é um exemplo de carta que a gente pode levantar esse ponto. Peraí, olha. É uma carta inegavelmente interessante, tem ataques legais, mas será que ela flopa? Será que ela vai aparecer mesmo? A gente conversou aqui bastante sobre ele, a gente falou, poxa, dá pra energizar com o Metang, se o cara não matar, você pode dar um ataque e descartar ele, negando o prêmio, botando uma barreira na frente, né, um Clef, uma Fluttermane, um Mimikyu, sei lá, qualquer coisa. Tem potencial? Tem, caramba. E ele vai flopar ou não? A resposta era semana... essa não.
A resposta em breve no podcast. Essa aí só o tempo dirá, cara. Ele eu não lembro, ele sai na Fábulas, né? Fabulosos. Fábulas fabulosas. Tá aí, ó. Revolver um ex-campeão mundial. A única carta de Pokémon elétrico da coleção. Ó, eu já falei. É verdade, é a única, né? É a única o quê? Elétrica? Elétrica da coleção. Ó, eu tô cantando a pedra do Skyfield há mó tempão. Voltou, não como Skyfield, mas voltou. Então espero que a dupla dragão tá de volta aí também. Não vai voltar, não. Não exatamente como a última, mas vai voltar. Eu tô vendo frame do futuro, igual o Gabriel aqui da loja fala. Estou vendo frame do futuro. O cara usou a joia do tempo, foi? Por aí. É o hack da observação. Ai, pô, o cara causando aí mais um buyout na dupla dragão. Como é que pode, né, cara? Ai, cara, eu não sei não, falar pra vocês. Eu acho que o pessoal tá com muito hype de que ela vai voltar, porque... Não vai ter uma coleção que vai trazer mais coisas de dragão em breve? Vai, pô, a Paradise Dragona. Isso, Paradise Dragona. Então, cara, já tá uma mística grande já nessa coleção, né? Eu tô com medo do quanto que isso pode flopar com toda a expectativa. Não, isso eu ia falar exatamente isso. Eu já tô com medo da coleção, tipo assim, simplesmente não trazer nada pra dragão. Não vai fazer funcionar. Porque assim, simplesmente vai voltar tudo. E capaz de voltar o Gabite que buscava dragão lá da PW, que tá caríssimo por causa do GLC, vai voltar nessa coleção também, porque tudo vem nela. E Mega, daqui a pouco vem Mega também. Mega ano que vem. Não, vai sair o Mega Charizard Z, ele vai ser dragão, e vai vir junto com a dupla dragão, com a habilidade de puxar a energia do dupla dragão pra ele. Da sua basta, não precisa nem ter no deck. Entendeu? E gera um token de... gera um token de energia dupla dragão, entendeu? Vamos estrear token no Pokémon TCG. Não... Fecha a boca, filho. Bate na madeira aí, pelo amor de Deus. Você acha que saindo um jogo novo, com mecânica nova, trazendo Megas de volta, eles vão perder a oportunidade de meter mais um Charizard? Entendeu? Eles vão fazer mais um Charizard e um Mewtwo, certeza. Mas eu acho que o Mewtwo não faria nem sentido, né? Se o jogo for no passado, né? Porque, teoricamente, os humanos não criou ele ainda, né? Mas, com certeza vai ter. Então acho que é isso, pessoal. Vamos lá pro running da semana, pode ser? Pode ser, vambora. O running que eu deixei na semana passada tinha a ver com o Okidogi, né? Porque a gente a gente conhece a carta, ela tem uma habilidade interessante, a gente falou aqui no Dragon News, mas o pessoal tem muita dúvida em relação da interação dela com outra carta muito importante no meta, que é a energia luminosa. Então, vamos dar uma lida primeiro na carta, para a gente poder entender como que essa interação acontece, para a gente poder chegar a uma conclusão. O Okidogi tem a habilidade Adrena Poder, que diz o seguinte: se este Pokémon tiver alguma energia noturna ligada a ele, ele receberá 100 de HP a mais, e os ataques que ele usar causarão 100 pontos de dano a mais no Pokémon ativo do seu oponente, antes de aplicar fraqueza e resistência, e ele tem um dos melhores nomes de ataque, que é o Baita Soco, que causa 70 de dano. Beleza, eu preciso de 2 energias de luta para poder atacar com o Baita Soco, e a habilidade funciona se eu tiver uma energia noturna ligada a ele. E aí a grande questão é, eu tenho uma energia de luta básica e eu tenho uma energia luminosa no Okidogi. Como que vai funcionar essa interação? E a resposta é a seguinte: lendo a energia luminosa, a gente tem uma pequena confusão por causa do texto dela. Vamos lá. Enquanto esta carta estiver ligada a um Pokémon, ela fornecerá todo tipo de energia, mas fornecerá uma energia por vez. Se o Pokémon ao qual esta carta está ligada tiver alguma outra energia especial ligada a ele, esta carta fornecerá energia incolor. O ponto está aqui na primeira parte do texto. Enquanto esta carta estiver ligada a um Pokémon, ela fornecerá todo tipo de energia. Todos os 8 tipos que existem hoje no formato: grama, fogo, água, elétrico, psíquico, lutador, noturno e metal. Mas fornecerá uma energia por vez. Essa cláusula, mas fornecerá uma energia por vez,
significa que ela fornece uma unidade de energia por vez e não um tipo de energia por vez. Então, enquanto ela está ligada num Pokémon que não tem outra energia especial ligada nele, ela fornece uma unidade de energia que é de todas as cores existentes ao mesmo tempo. Então, ela tá ligada no Kidog, ela é uma energia noturna e ela é uma energia de luta ao mesmo tempo, mas ela paga uma unidade só para poder por vez, né? Então, ela paga a energia de luta do custo e ela paga a energia do tipo noturno da habilidade, certo? Essa eu acabei me estendendo um pouquinho na explicação, que eu estava tentando deixar ela o mais claro possível para que a gente pudesse entender a interação entre as cartas. E para a semana que vem, o ruling que eu quero deixar tem a ver com a Milotic. Ela tem aquela habilidade, né, que não deixa voltar o Pokémon para a mão do oponente. Eu queria entender o que acontece se eu tenho a Milotic e eu uso o TM Devolution contra o meu oponente. A resposta na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o cast de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí desse programa. Poucas notícias, porque a gente está realmente num período, né, com poucas notícias mesmo, poucas informações. É assim que chegar a próxima temporada, com certeza a gente vai ter muita coisa para comentar. Tem muito baralho para chegar e já tem coleção para agosto. Então tem muita coisa pra gente comentar ainda. Então segue aí nas redes sociais para você ficar por dentro de como acompanhar o nosso podcast e mande mensagem, que é sempre legal poder receber mensagem de vocês. Show de bola? Sou Alan Cruz, vulgo Catuplay. Você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay, principalmente na loja Catuplay. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Um beijo no coração de todo mundo e eu fico por aqui. Fui! É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Um episódio aí, como o Cato falou, com poucas notícias, mas com um papo legal aí sobre os decks, né? Vocês podem me encontrar lá nas redes sociais, no Instagram, no @MrWesley. E é isso, um abraço, até semana que vem. E esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Na hora de fechar o seu pedido, você ainda tem a opção de pagar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto adicional. Então entra lá, www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. Você pode me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em @JoãoAlcim, e seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.